Bem-vindo ao programa História para Dormir. Aqui, fazemos uma jornada através do tempo para que você possa adormecer facilmente e de forma proveitosa. Não se esqueça de se inscrever e dar um like imediatamente. Ao final da palestra, você estará profundamente adormecido. Feche os olhos. A história já está começando. Hoje, vamos mergulhar na história do Holocausto. Esta é uma história sobre um tempo em que a humanidade testemunhou um dos seus capítulos mais sombrios, quando o silêncio de muitos permitiu horrores inimagináveis. Imagine uma era onde pessoas comuns tinham que usar estrelas amarelas costuradas em suas roupas, onde homens de uniforme batiam a porta no meio da noite, e onde fumaça de chaminés contava histórias que ninguém queria ouvir. Vamos revelar como isso aconteceu. É difícil acreditar, mas algumas pessoas realmente acreditavam que poderiam justificar o extermínio sistemático de milhões com base em teorias raciais pseudocientíficas. É loucura pensar que algo tão monstruoso quanto campos de concentração poderia existir no coração da Europa civilizada do século XX. Esta é a história de um tempo em que a burocracia e a tecnologia foram pervertidas para servir ao mais terrível dos propósitos. Muitas vezes imaginamos o Holocausto como sendo um caos de violência desenfreada, mas na verdade era um sistema meticulosamente organizado. Os nazistas eram extremamente metódicos e funcionavam com uma eficiência burocrática assustadora. Eles mantinham registros detalhados, desenvolveram técnicas industriais de assassinato em massa, implementaram um sistema de identificação, segregação e deportação que demonstrava uma precisão administrativa perturbadora. Bastava uma assinatura em um documento, uma ordem passada por um burocrata em uma escrivaninha limpa, e, num instante, milhares de vidas podiam ser condenadas. Então, de repente, destinos foram selados. Começou com pequenas coisas, leis que limitavam direitos, propaganda que desumanizava pessoas, boicotes a negócios. Restrições crescentes iniciaram uma cadeia que terminaria apenas nas câmaras de gás. Líderes do partido nazista puxavam as cordas, e cidadãos comuns se tornaram peões ou espectadores silenciosos em seu jogo de poder, escondidos sob a capa do nacionalismo e da pureza racial. Vamos pegar um exemplo para sentir o espírito daquela época: os guetos. Você já ouviu falar de como os judeus foram forçados a viver em áreas isoladas e superlotadas das cidades? É um conceito profundamente perturbador. Em lugares como Varsóvia, dezenas de milhares de pessoas foram confinadas em espaços minúsculos, cercados por muros, com rações insuficientes de alimentos. A fome, as doenças e o sofrimento tornaram-se companheiros constantes. E isso era apenas o começo, um prelúdio para o que viria depois. Soa como um pesadelo, não é? Mas isso realmente aconteceu, e pessoas reais viveram e morreram nessas condições, enquanto o mundo ao redor permanecia em grande parte silencioso. Vamos dar uma olhada nas origens de tudo, certo? Vamos caminhar pela Alemanha do período entre guerras, onde o ar estava impregnado com ressentimento pela derrota na Primeira Guerra Mundial, crise econômica e instabilidade política. Descobriremos como o Holocausto se desenvolveu gradualmente, como uma sociedade moderna foi seduzida por ideologias extremistas, e como o silêncio da comunidade internacional permitiu que horrores inimagináveis ocorressem em plena luz do dia. Por que esse pesadelo começou? As pessoas viviam em um mundo profundamente abalado pela Primeira Guerra Mundial, pela Grande Depressão e pelo medo do comunismo. A Alemanha, em particular, sofria com a humilhação do Tratado de Versalhes, hiperinflação devastadora e profunda instabilidade política. Nesse contexto, Adolf Hitler e o Partido Nazista ofereceram explicações simplistas para problemas complexos, apontando bodes expiatórios, principalmente judeus, mas também Roma, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência e opositores políticos, como causadores dos males da nação. Esse discurso encontrou uma audiência receptiva em uma população desesperada por respostas e um retorno à estabilidade e orgulho nacional. Os perpetradores do Holocausto vinham de todas as esferas da sociedade. Havia, é claro, a liderança nazista, Hitler, Himmler, Göring, Heydrich, Eichmann e outros, que projetaram e dirigiram um sistema de perseguição e extermínio. Mas havia também milhares de burocratas que programavam os trens, médicos que selecionavam vítimas para as câmaras de gás, engenheiros que projetavam os crematórios, empresas que forneciam Zyklon B e cidadãos comuns que denunciavam seus vizinhos ou simplesmente desviavam o olhar. O Holocausto não foi obra apenas de monstros, mas de pessoas comuns que escolheram participar ou permanecer em silêncio. Vamos contar algumas histórias que o farão pensar sobre o passado e mostrar como esse teatro de... Bem, você terá que acompanhar e ver por si mesmo. Vamos revelar histórias sobre pessoas cujos destinos desmoronaram sob o peso da perseguição, sobre famílias separadas para nunca mais se reunirem,
Vamos contar sobre aqueles que resistiram, que arriscaram suas próprias vidas para salvar outros. E, claro, falaremos sobre como o mundo eventualmente despertou para os horrores que haviam ocorrido e as promessas de nunca mais que foram feitas. Promessas que, tragicamente, nem sempre foram cumpridas. O impacto do Holocausto tocou não apenas a Europa, mas todo o mundo, e seus ecos ainda podem ser sentidos nas questões sobre direitos humanos, responsabilidade coletiva e o dever de intervir diante de atrocidades. Vamos dar uma espiada nos bastidores e ver como o silêncio daqueles tempos permitiu que horrores inomináveis prosperassem, mas também como algumas vozes corajosas se recusaram a ficar caladas. Então, segure-se firme, porque há algumas descobertas incríveis à frente que mudarão totalmente a maneira como você vê esse capítulo crucial e trágico da história humana. Agora, vamos voltar ao início, o Holocausto. Para compreender plenamente como uma nação avançada e culturalmente sofisticada como a Alemanha pôde dar origem a um sistema de assassinato em massa tão abrangente, precisamos examinar o contexto histórico em que o nazismo floresceu. A República de Weimar, de 1919 a 1933, nasceu das cinzas da Primeira Guerra Mundial, confrontada com desafios quase insuperáveis. A derrota da Alemanha resultou no humilhante Tratado de Versalhes, que impôs reparações esmagadoras, perdas territoriais significativas e a chamada cláusula de culpa pela guerra, que responsabilizava exclusivamente a Alemanha pelo conflito. Estes termos alimentaram um profundo ressentimento nacional e uma sensação de ter sido traído, especialmente porque muitos alemães acreditavam que seu exército não havia sido realmente derrotado em campo, mas apunhalado pelas costas por elementos internos, incluindo judeus, comunistas e políticos democráticos. A hiperinflação de 1923, quando o marco alemão tornou-se virtualmente sem valor, destruiu as economias da classe média. Pessoas que haviam economizado durante toda a vida viram suas poupanças evaporarem da noite para o dia. Embora tenha havido um breve período de recuperação econômica e estabilidade política entre 1924 e 1929, a Grande Depressão atingiu a Alemanha com força extraordinária, criando desemprego em massa e renovada instabilidade. Esse caos econômico ocorreu junto com profundas divisões políticas. Comunistas e fascistas lutavam nas ruas, enquanto partidos moderados perdiam credibilidade. O sistema parlamentar democrático, sem raízes profundas na cultura política alemã, parecia incapaz de resolver os problemas urgentes da nação. Foi nesse contexto que Adolf Hitler e o Partido Nazista ganharam força. Embora inicialmente marginais, os nazistas receberam apenas 2,6% dos votos nas eleições de 1928. A crise econômica e política proporcionou terreno fértil para sua mistura tóxica de ultranacionalismo, antissemitismo e promessas de restaurar a grandeza da Alemanha. Nas eleições de julho de 1932, os nazistas tornaram-se o maior partido no Reichstag, embora nunca tenham obtido maioria absoluta em eleições livres. Em 30 de janeiro de 1933, após complexas manobras políticas, Hitler foi nomeado chanceler pelo presidente Paul von Hindenburg. Dentro de semanas, o incêndio do Reichstag, parlamento alemão, provavelmente provocado pelos próprios nazistas, mas atribuído aos comunistas, proporcionou pretexto para o decreto do incêndio do Reichstag, suspendendo direitos civis. Em março, o Reichstag aprovou a lei habilitante, concedendo a Hitler poderes quase ditatoriais. A consolidação do poder nazista foi rápida e implacável. Partidos políticos foram banidos, sindicatos dissolvidos, mídia independente silenciada e opositores enviados a campos de concentração recém-estabelecidos como Dachau. Em menos de 6 meses após Hitler se tornar chanceler, a Alemanha havia se transformado de uma democracia frágil em um estado de partido único. Para os aproximadamente 525 mil judeus da Alemanha, menos de 1% da população, as consequências foram imediatas. Em abril de 1933, um boicote nacional a empresas judaicas foi organizado. No mesmo mês, a Lei para a Restauração do Serviço Público Profissional expulsou judeus e opositores políticos do serviço público. Leis subsequentes expulsaram judeus de profissões jurídicas, médicas e educacionais. As leis de Nuremberg de 1935 marcaram uma escalada significativa, definindo judeu em termos raciais, com base na ascendência, não na prática religiosa, proibindo casamentos e relações sexuais entre judeus e arianos, e privando judeus da cidadania alemã. Entre 1935 e 1938, uma série de mais de 400 decretos adicionais gradualmente removeu judeus da vida econômica e social alemã. Em 9 e 10 de novembro de 1938, ocorreu a violência antissemita coordenada conhecida como Kristallnacht, Noite dos Cristais.
Após o assassinato de um diplomata alemão em Paris por um jovem judeu polonês desesperado com a situação de sua família, as autoridades nazistas orquestraram um pogrom em toda a Alemanha e Áustria recém-anexada. Sinagogas foram incendiadas, lojas judaicas destruídas, e aproximadamente 30.000 homens judeus foram presos e enviados a campos de concentração. Após a Kristallnacht, os judeus foram multados coletivamente em 1 bilhão de marcos e completamente excluídos da economia alemã. Entre 1933 e 1939, aproximadamente metade dos judeus alemães conseguiu emigrar, apesar das políticas restritivas de imigração na maioria dos países potenciais de refúgio. Aqueles que permaneceram enfrentaram empobrecimento, humilhação e isolamento crescentes. A perseguição nazista não se limitava aos judeus. O regime atacou diversos grupos como indesejáveis. Roma e Sinti, ciganos, foram submetidos a restrições raciais semelhantes. Homossexuais foram perseguidos sob leis fortalecidas contra a homossexualidade masculina. Pelo menos 100.000 homens foram presos por homossexualidade durante o Terceiro Reich, com muitos enviados a campos de concentração. O programa T4 de eutanásia involuntária teve como alvo pessoas com deficiências físicas e mentais. Cerca de 70.000 foram assassinadas em centros especiais de eutanásia entre 1939 e 1941, servindo como laboratório para métodos de assassinato em massa posteriormente usados contra judeus. Opositores políticos, particularmente comunistas e social-democratas, foram entre os primeiros alvos do regime nazista. Os testemunhas de Jeová, que se recusavam a fazer a saudação nazista ou servir nas forças armadas alemãs, também sofreram perseguição intensa. A invasão da Polônia pela Alemanha em setembro de 1939, desencadeando a Segunda Guerra Mundial, marcou uma escalada crítica no que eventualmente se tornaria o Holocausto. Com a ocupação da Polônia, mais de 2 milhões de judeus poloneses caíram sob controle nazista. Inicialmente, os nazistas concentraram judeus poloneses em guetos superlotados em grandes cidades, Varsóvia, Lodz, Kraków e outros. O maior, o gueto de Varsóvia, continha mais de 400.000 judeus confinados em uma área de aproximadamente 3,4 km². As condições nestes guetos eram deliberadamente desumanas. Rações alimentares oficiais para judeus eram mantidas bem abaixo dos níveis de subsistência. No gueto de Varsóvia, a ração diária oficial para judeus era de apenas 184 calorias. Superlotação extrema, saneamento inadequado e desnutrição levaram a epidemias devastadoras de doenças, especialmente tifo. Mortes por fome e doenças se tornaram comuns. No gueto de Varsóvia, mais de 83.000 judeus morreram de fome e doença entre 1940 e 1942. Enquanto os judeus poloneses eram confinados em guetos, os nazistas começaram a formular planos mais abrangentes para a questão judaica. Após considerar esquemas para deportar judeus europeus para Madagascar ou para o extremo leste da Rússia, os líderes nazistas gradualmente se moveram em direção a uma política de extermínio total, o que eles chamavam de solução final. A invasão alemã da União Soviética em junho de 1941 marcou o início dos assassinatos em massa sistemáticos. Grupos especiais de matança chamados Einsatzgruppen seguiam atrás das linhas de frente do exército alemão, com ordens de eliminar judeus, comunistas e outros indesejáveis. Operando em toda a região báltica, Bielorrússia e Ucrânia, estes esquadrões da morte, auxiliados por colaboradores locais e unidades de polícia auxiliar, massacraram cerca de 1,5 milhão de judeus em execuções em massa. As vítimas eram tipicamente forçadas a cavar suas próprias valas comuns, despidas de suas roupas, que eram então classificadas e reutilizadas, e mortas a tiros à beira das valas. O maior desses massacres ocorreu em Babi Yar, um barranco perto de Kiev, Ucrânia, onde mais de 33.000 judeus foram assassinados em 2 dias, 29 e 30 de setembro de 1941. Outros locais notórios de assassinato em massa incluem a floresta de Ponari perto de Vilnius, Lituânia, e a floresta de Rumbula perto de Riga, Letônia. Este método de assassinato cara a cara provou-se psicologicamente desgastante mesmo para os perpetradores e logisticamente desafiador. Em resposta, os nazistas começaram a buscar métodos mais eficientes e impessoais de matança. Experimentaram com caminhões de gás móveis, onde as vítimas eram trancadas em compartimentos selados e mortas pelo monóxido de carbono do escapamento do motor. Estes foram usados extensivamente na Sérvia e na União Soviética ocupada. Na Conferência de Wannsee em janeiro de 1942, altos oficiais nazistas coordenaram a implementação da solução final em toda a Europa ocupada pelos nazistas.
O plano envolvia a deportação sistemática de judeus de todos os países sob controle nazista para campos de extermínio especialmente construídos. O primeiro e maior campo de extermínio foi estabelecido em Auschwitz-Birkenau, na Polônia ocupada. Originalmente um campo de concentração para prisioneiros políticos poloneses, Auschwitz foi expandido para incluir Birkenau, Auschwitz II, projetado especificamente para o extermínio em massa. Outros campos de extermínio, coletivamente conhecidos como campos da Operação Reinhard, incluíam Belzec, Sobibor e Treblinka. Chelmo e Majdanek também funcionaram como campos de extermínio. Esses campos foram projetados com um único propósito: matar o maior número de pessoas no menor tempo possível. Em Auschwitz-Birkenau, 4 grandes crematórios complexos de câmaras de gás podiam assassinar até 8.000 pessoas por dia. Nos campos de extermínio da Operação Reinhard, onde o monóxido de carbono de motores de tanques era usado em vez de Zyklon B, a capacidade de matança era igualmente terrível. Em Treblinka, por exemplo, cerca de 900.000 judeus foram assassinados em apenas 15 meses. O processo era meticulosamente organizado para maximizar a eficiência e minimizar a resistência. Os trens chegavam em uma rampa de seleção, onde médicos da SS, frequentemente o infame Dr. Josef Mengele em Auschwitz, conduziam seleções, decidindo quais prisioneiros seriam temporariamente poupados para trabalho forçado e quais seriam imediatamente enviados para as câmaras de gás. Geralmente, crianças, idosos, doentes e mães com filhos pequenos eram selecionados para a morte imediata. Aqueles selecionados para gaseamento era dito que iriam tomar um chuveiro para desinfecção. Eram instruídos a se despir e a lembrar onde deixaram suas roupas para que pudessem encontrá-las depois, tudo para manter a calma e prevenir pânico. Uma vez que estavam nas câmaras de gás, as portas eram trancadas hermeticamente, e cristais de Zyklon B, cianeto de hidrogênio, eram liberados. A morte ocorria dentro de 20 minutos, mas geralmente as portas só eram abertas depois de 30 minutos para garantir que todos estivessem mortos. Equipes especiais de prisioneiros judeus chamados Sonderkommandos eram forçados a processar os corpos, removendo objetos de valor como dentes de ouro, cortando cabelo, usado para fazer tecidos industriais, e transportando os corpos para os fornos crematórios, ou quando os crematórios estavam sobrecarregados, para valas de queima ao ar livre. Os Sonderkommandos viviam separados de outros prisioneiros e eram periodicamente assassinados e substituídos para eliminar testemunhas. Os prisioneiros selecionados para trabalho forçado enfrentavam condições brutais. Alojados em barracões superlotados com saneamento mínimo, recebiam rações de fome enquanto realizavam trabalho físico extenuante. Doenças como tifo, desenteria e tuberculose eram endêmicas. Espancamentos, execuções arbitrárias e outros abusos eram rotineiros. A expectativa de vida média para prisioneiros não selecionados para a morte imediata era de apenas alguns meses. Um aspecto particularmente perverso do sistema dos campos era seu componente econômico. A SS estabeleceu fábricas dentro ou perto de campos de concentração, onde prisioneiros forneciam mão de obra escrava para empresas alemãs. Corporações como IG Farben, Krupp e Siemens lucraram significativamente com este acordo. Além disso, todos os bens das vítimas, desde ouro e joias até roupas, malas e até cabelo humano, eram meticulosamente coletados, classificados e enviados de volta à Alemanha para uso. Em Auschwitz, até os restos mortais das vítimas eram explorados economicamente. As cinzas dos crematórios eram usadas como fertilizante nas fazendas da SS próximas. A gordura corporal que escorria durante a cremação era ocasionalmente coletada e usada para fazer sabão, embora não em escala industrial como às vezes se alega erroneamente. Enquanto os campos de extermínio operavam no auge, os nazistas esvaziavam metodicamente os guetos em toda a Europa ocupada. A Grossantion Warschau, Operação Grande em Varsóvia, de julho a setembro de 1942 viu aproximadamente 265.000 habitantes do gueto deportados para Treblinka para extermínio. Operações semelhantes ocorreram em outros guetos. Alguns judeus resistiram. A mais famosa instância foi o levante do gueto de Varsóvia em abril-maio de 1943, quando combatentes judeus, armados com algumas poucas armas contrabandeadas, seguraram forças alemãs bem equipadas por quase um mês. Levantes também ocorreram nos campos de extermínio de Treblinka, Sobibor e Auschwitz-Birkenau. Embora essas revoltas raramente resultassem em fugas em massa, elas representaram um impressionante testemunho de coragem e resistência contra chances esmagadoras. Nas áreas florestais do leste da Europa, particularmente na Bielorrússia, vários milhares de judeus escaparam para os bosques e se juntaram a unidades guerrilheiras ou formaram seus próprios campos familiares para sobreviver.
Os irmãos Bielski, por exemplo, criaram um acampamento que abrigou mais de 1.200 judeus nas florestas da Bielorrússia, focando na sobrevivência em vez de ações militares. Em toda a Europa ocupada, justos entre as nações não-judeus arriscaram suas vidas para salvar judeus. Pessoas como Oskar Schindler na Polônia, Raoul Wallenberg na Hungria e a família Ten Boom na Holanda demonstraram extraordinária coragem moral. Na Dinamarca, uma operação de resgate em massa em outubro de 1943 salvou quase toda a comunidade judaica do país, transportando mais de 7.000 judeus para a Suécia neutra. Em Le Chambon-sur-Lignon, França, uma comunidade protestante inteira trabalhou junto para esconder aproximadamente 5.000 judeus. Enquanto isso, as potências aliadas e o mundo exterior permaneceram em grande parte silenciosos. Embora alguns relatórios sobre assassinatos em massa tenham chegado ao Ocidente já em 1941-42 através de canais diplomáticos, testemunhas oculares como Jan Karski e fontes de inteligência, as respostas foram mínimas. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha recusaram-se a bombear as linhas ferroviárias para Auschwitz ou as próprias instalações de extermínio, apesar de bombardearem alvos industriais próximos. Políticas de imigração restritivas permaneceram em vigor, limitando rotas de fuga para judeus europeus. À medida que o Exército Vermelho avançava do leste e as forças aliadas do oeste em 1944-45, os nazistas aceleraram suas matanças, determinados a completar o extermínio dos judeus antes que a guerra acabasse. A ocupação da Hungria pelos alemães em março de 1944 levou à deportação e assassinato de mais de 430.000 judeus húngaros em apenas 2 meses, a operação de matança mais rápida e concentrada de todo o Holocausto. Quando ficou claro que a derrota alemã era inevitável, a SS tentou esconder as evidências de seus crimes. Registros foram destruídos, valas comuns foram escavadas e corpos queimados, e prisioneiros foram forçados a marchas da morte para longe das frentes que avançavam e para dentro da Alemanha. Dezenas de milhares morreram nessas marchas, muitos nos dias e semanas finais da guerra. Em 27 de janeiro de 1945, o exército soviético libertou Auschwitz-Birkenau, onde encontraram apenas alguns milhares de prisioneiros doentes e moribundos. A maioria havia sido forçada a marchas da morte dias antes. Nos meses seguintes, forças aliadas libertaram outros campos, incluindo Bergen-Belsen, Dachau e Mauthausen, frequentemente encontrando cenas de horror indescritível, com pilhas de cadáveres não enterrados e sobreviventes à beira da morte por inanição e doença. Em maio de 1945, a guerra na Europa terminou com a derrota da Alemanha nazista. Até então, aproximadamente 6 milhões de judeus, 2/3 da população judaica europeia pré-guerra, haviam sido assassinados. Países como Polônia, 3 milhões, Ucrânia, 900.000, e Hungria, 430.000, perderam a grande maioria de seus cidadãos judeus. Comunidades judaicas que existiam por séculos, com suas próprias culturas, línguas, tradições e realizações distintas, foram efetivamente apagadas. O custo humano se estendeu além do povo judeu. Até 220.000 Roma e Sinti foram assassinados no que eles chamam de porasmos, a devoração. Milhões de civis e prisioneiros de guerra soviéticos morreram sob ocupação alemã. Aproximadamente 1,8 milhão de poloneses não-judeus foram assassinados. Dezenas de milhares de outros, homossexuais, testemunhas de Jeová, pessoas com deficiências, prisioneiros políticos, também pereceram no sistema de campos nazista. A plena extensão dos crimes nazistas só se tornou aparente após a guerra. Os julgamentos de Nuremberg, 1945-46, e julgamentos subsequentes por crimes de guerra trouxeram alguns dos principais perpetradores à justiça, embora muitos outros tenham escapado. Adolf Eichmann, um dos principais organizadores da solução final, escapou para a Argentina, mas foi capturado pelo Mossad israelense em 1960, julgado em Jerusalém e enforcado em 1962. Para os sobreviventes, os legados do trauma eram duradouros e complexos. Muitos perderam famílias inteiras e enfrentaram a impossível tarefa de reconstruir suas vidas do zero. Campos de pessoas deslocadas abrigaram sobreviventes judeus por anos após a guerra, enquanto lutavam com a questão de para onde ir. O recém-estabelecido Estado de Israel recebeu muitos sobreviventes, como fizeram os Estados Unidos e outros países. No entanto, alguns retornaram às suas terras natais, às vezes enfrentando antissemitismo contínuo, como no pogrom de Kielce, Polônia, em 1946, onde 42 sobreviventes judeus do Holocausto foram assassinados. O legado do Holocausto moldou o mundo pós-guerra de maneiras fundamentais.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 1948, foi diretamente influenciada pela determinação de prevenir atrocidades semelhantes. A Convenção do Genocídio de 1948 definiu e criminalizou o genocídio no direito internacional. A criação do Estado de Israel em 1948 foi parcialmente uma resposta à catástrofe do Holocausto e à necessidade percebida de um lar nacional para o povo judeu. A memória do Holocausto continua a ocupar um lugar central na consciência global, com museus, memoriais, programas educacionais e dias de comemoração dedicados a preservar o conhecimento desses eventos e promover o imperativo de nunca mais. No entanto, a persistência do antissemitismo, negação do Holocausto e genocídios subsequentes em lugares como Camboja, Ruanda, Bósnia e Darfur demonstram que as lições da história nem sempre são aprendidas. 75 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, os sobreviventes restantes do Holocausto são agora idosos, levantando questões urgentes sobre como preservar a memória desses eventos à medida que a geração que os testemunhou em primeira mão desaparece. Projetos de história oral, iniciativas de educação inovadoras e novas abordagens para memoriais e museus buscam garantir que o conhecimento e as lições do Holocausto permaneçam vivas para gerações futuras. À medida que examinamos esse capítulo sombrio da história humana, somos lembrados do que pode acontecer quando o preconceito é deixado sem controle, quando a indiferença prevalece perante o sofrimento dos outros, e quando o silêncio se torna cúmplice. O Holocausto permanece o mais trágico exemplo do século XX da capacidade humana para a crueldade, mas também ilumina exemplos extraordinários de coragem, resistência e dignidade em face da desumanização sistemática. Sua história continua a desafiar-nos a examinar nossa própria responsabilidade moral em um mundo onde a intolerância e o ódio ainda persistem. Para compreender melhor o Holocausto, vamos examinar alguns aspectos específicos mais detalhadamente: as experiências pessoais, os mecanismos da matança, as respostas dos espectadores e os legados desse evento decisivo. A arquitetura da destruição começou bem antes das câmaras de gás. O historiador Raul Wilberg identificou etapas distintas no processo: definição, identificar quem era judeu, expropriação, tomar sua propriedade, concentração, isolá-los em guetos e campos, e aniquilação. Este processo passo a passo ajuda a explicar como uma política tão extrema pôde ser implementada sem resistência significativa. Cada passo parecia menos radical quando visto isoladamente, levando a uma aceitação gradual do inimaginável. A burocracia do genocídio envolveu múltiplas agências governamentais alemãs. Enquanto a SS sob Heinrich Himmler executava as matanças, os ministérios de transportes organizavam trens, o Ministério das Finanças lidava com bens confiscados, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros negociava com países aliados e neutros sobre seus cidadãos judeus. Esta divisão do trabalho permitia que muitos participantes alegassem que estavam apenas realizando tarefas administrativas rotineiras, não diretamente envolvidos no extermínio. A linguagem foi uma ferramenta crucial neste processo. Os nazistas desenvolveram um rico vocabulário de eufemismos para obscurecer. A linguagem foi uma ferramenta crucial neste processo. Os nazistas desenvolveram um rico vocabulário de eufemismos para obscurecer a realidade de seus crimes. Assassinato em massa tornou-se tratamento especial, Sonderbehandlung, deportações para campos de extermínio eram reassentamento para o leste, Umsiedlung nach Osten, e o programa de extermínio em si era a solução final da questão judaica, Endlosung der Judenfrage. Esta linguagem burocrática sanitizada ajudou os perpetradores a distanciar-se psicologicamente da realidade de seus atos. A tecnologia desempenhou um papel crucial, embora muitas vezes subestimado, no Holocausto. As máquinas tabuladoras da IBM, predecessoras dos computadores, foram usadas para identificar judeus em censos, facilitando sua prisão. Companhias químicas como a IG Farben produziram os Zyklon B. Engenheiros projetaram fornos crematórios de alta eficiência. O sistema ferroviário alemão transportou milhões para os campos com precisão logística notável. O Holocausto demonstrou como a modernidade tecnológica, longe de ser inerentemente humanizadora, poderia amplificar enormemente a capacidade de matar. Aspectos econômicos do Holocausto foram substanciais. A arianização de empresas judaicas na Alemanha e territórios ocupados transferiu riqueza significativa para mãos arianas, frequentemente por uma fração de seu valor. Bancos alemães lucraram com contas confiscadas. Empresas como Krupp, IG Farben e Siemens estabeleceram fábricas perto de campos de concentração para explorar trabalho escravo. Os próprios campos tinham uma dimensão econômica. Os pertences das vítimas, desde ouro dental até cabelo humano, eram coletados, classificados e enviados de volta ao Reich para uso.
Essa dimensão econômica ajuda a explicar por que tantos alemães comuns foram cúmplices silenciosos. Muitos se beneficiaram materialmente, direta ou indiretamente. As experiências das vítimas variavam amplamente dependendo de fatores como localização, idade, classe e pura sorte. Judeus ocidentais, da Alemanha, França, Holanda, etc., geralmente experimentaram uma deterioração mais gradual de sua situação do que judeus no leste, particularmente na Polônia e União Soviética, onde o extermínio muitas vezes começou quase imediatamente após a ocupação. Os níveis de sobrevivência variavam drasticamente por país. Na Polônia, aproximadamente 90% dos 3,3 milhões de judeus foram mortos, enquanto na Dinamarca, 99% dos judeus sobreviveram graças aos esforços de resgate de seus compatriotas dinamarqueses. Crianças foram particularmente vulneráveis. Aproximadamente 1,5 milhão de crianças judias foram assassinadas, frequentemente priorizadas para a morte imediata nos campos porque não podiam trabalhar. Algumas crianças sobreviveram escondidas com famílias não judias, em conventos, ou, muito raramente, sendo escondidas dentro dos próprios campos. O impacto psicológico em crianças que sobreviveram foi profundo, com muitas tendo perdido toda sua família e qualquer senso de segurança ou normalidade. As histórias pessoais nos ajudam a compreender a escala humana desta catástrofe. Anne Frank, a menina alemã-holandesa cujo diário se tornou um dos testemunhos mais lidos do Holocausto, escondeu-se com sua família em Amsterdã por 2 anos antes de ser descoberta, deportada para Auschwitz, e depois para Bergen-Belsen, onde morreu de tifo apenas semanas antes da libertação do campo. Sua história encapsula os milhões de potenciais individuais extinguidos. Primo Levi, um químico judeu-italiano e sobrevivente de Auschwitz, escreveu: "Aconteceu, portanto pode acontecer novamente." Em Memórias Perspicazes como É Isto um Homem? E os afogados e os sobreviventes, ele explorou como o sistema dos campos destruía sistematicamente a dignidade humana, enquanto também destacava atos extraordinários de humanidade nas circunstâncias mais desumanas. Elie Wiesel, que sobreviveu a Auschwitz como adolescente e depois ganhou o Prêmio Nobel da Paz, falou eloquentemente sobre o imperativo da memória. Para o sobrevivente que escolhe testemunhar, é claro, sua tarefa não é transmitir a experiência do evento, o que permanece incomunicável, mas seu significado. Seu livro Noite oferece um relato devastador da perda de sua família e da erosão da fé religiosa. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente de Auschwitz, desenvolveu a logoterapia, uma abordagem terapêutica baseada na busca de significado, parcialmente a partir de suas experiências nos campos. Em Busca de Sentido, ele explorou como mesmo nas circunstâncias mais extremas, alguns prisioneiros mantinham um senso de propósito e dignidade que os ajudava a sobreviver. Vladka Mead, membro da resistência judaica no gueto de Varsóvia, atuou como uma passadora, uma judia que podia passar por ariana devido à sua aparência e fluência em polonês. Ela contrabandeava armas para os combatentes do gueto e ajudava a esconder crianças judias no lado ariano da cidade. Seu livro On Both Sides of the Wall, De Ambos os Lados do Muro, documenta resistência armada e não armada. Simon Wiesenthal, que sobreviveu a múltiplos campos, dedicou sua vida pós-guerra à caça de criminosos nazistas, ajudando a trazer à justiça mais de 1.100 perpetradores, incluindo Adolf Eichmann. Seu trabalho simboliza os esforços contínuos por prestação de contas e um lembrete de que o tempo não absolve a culpa por atrocidades. A resistência judaica durante o Holocausto é frequentemente subestimada. Além do famoso levante do gueto de Varsóvia, ocorreram levantes em aproximadamente 40 guetos na Europa Oriental. Nos campos, apesar de condições quase impossíveis, também ocorreram revoltas, notavelmente em Sobibor, outubro de 1943, e Auschwitz-Birkenau, outubro de 1944. Grupos guerrilheiros judaicos operavam em florestas na Europa Oriental, e judeus participaram de movimentos de resistência em toda a Europa ocupada. A resistência não armada também foi generalizada. Embora condenados à morte, muitos judeus tentavam manter práticas religiosas em segredo, operar escolas clandestinas para crianças e documentar suas experiências. O Oineg Shabbos, um arquivo secreto organizado por Emanuel Ringelblum no gueto de Varsóvia, coletou meticulosamente documentos, diários e testemunhos para garantir que, mesmo que as pessoas não sobrevivessem, a verdade sobre suas vidas e sofrimento faria. A questão do conhecimento e inação dos espectadores permanece angustiante. O historiador Peter Longerich estimou que pelo menos 13 milhões de alemães testemunharam aspectos do Holocausto diretamente, vendo deportações, trabalhando perto de campos ou servindo nas forças armadas onde os assassinatos ocorriam.
Outros milhões tinham conhecimento indireto através de cartas de soldados, rumores ou transmissões de rádio estrangeiras. A resposta típica era um não ver deliberado, um olhar para o outro lado que permitia a continuação das atrocidades. Os aliados ocidentais e a União Soviética, apesar de relatórios detalhados sobre o extermínio sistemático, fizeram pouco especificamente para deter ou impedir o Holocausto. Preocupações com aparecer muito favorável aos judeus e o foco em vencer a guerra antes de tudo levaram à negligência de oportunidades potenciais para salvar vidas, como bombardear Auschwitz ou facilitar a fuga de refugiados judeus. O navio Saint-Louis, carregando 937 refugiados judeus, foi infamemente forçado a retornar à Europa em 1939 após os Estados Unidos, Canadá e Cuba recusarem entrada. Muitos passageiros posteriormente pereceram no Holocausto. O Vaticano, sob o Papa Pio XII, manteve uma política de neutralidade e silêncio público, embora muitos padres e freiras católicos individuais salvassem judeus. A posição do Vaticano durante o Holocausto permanece controversa, com defensores argumentando que intervenções públicas poderiam ter piorado a situação, enquanto críticos apontam que o silêncio público da mais alta autoridade moral católica permitiu que os assassinatos continuassem sem condenação significativa. A Suíça, embora tecnicamente neutra, colaborou economicamente com a Alemanha nazista e implementou políticas restritas de refugiados, recusando a entrada a dezenas de milhares de judeus em fuga. Famosamente, oficiais suíços de imigração sugeriram que os alemães carimbassem os passaportes judeus com J vermelho para facilitar sua identificação e rejeição, um plano que os alemães prontamente adotaram. Os bancos suíços também lucram substancialmente com ouro nazista, muitas vezes roubado de vítimas do Holocausto. Os aspectos médicos do Holocausto merecem consideração especial. Médicos estavam profundamente envolvidos, não apenas na seleção na rampa em Auschwitz, mas também na concepção e implementação do programa de eutanásia T4 para pessoas com deficiências, que serviu como um precursor e laboratório para métodos de extermínio em massa. Experimentos médicos brutais foram conduzidos em prisioneiros dos campos, particularmente pelos Dr. Josef Mengele, o infame anjo da morte de Auschwitz, Dr. Karl Klauberg e outros. Estes incluíam experimentos com hipotermia, baixa pressão, malária e métodos de esterilização em massa. A medicina nazista representa um profundo fracasso ético da profissão médica alemã, levantando questões inquietantes sobre como médicos treinados para curar poderiam participar de atrocidades. O Código de Nuremberg de 1947, um conjunto de princípios éticos para experimentos médicos humanos, surgiu diretamente dos julgamentos de médicos nazistas, fundamentando o moderno conceito de consentimento informado. O período pós-guerra trouxe seus próprios desafios. Sobreviventes frequentemente enfrentavam problemas de saúde crônicos resultantes de desnutrição, abuso físico e condições de vida primitivas nos campos. Muitos também sofriam do que agora reconhecemos como transtorno de estresse pós-traumático, embora na época houvesse pouca compreensão ou tratamento disponível para trauma psicológico. O fenômeno do silêncio dos sobreviventes foi comum nas décadas pós-guerra. Muitos sobreviventes raramente falavam sobre suas experiências, mesmo com família próxima. Alguns buscavam proteger crianças da terrível verdade, outros encontraram suas histórias não acreditadas ou desconsideradas. Muitos simplesmente não conseguiam encontrar palavras para descrever o indescritível. Este silêncio frequentemente criava um legado de trauma que afetava até mesmo gerações nascidas depois do Holocausto, um fenômeno que psicólogos agora reconhecem como trauma intergeracional. Apenas a partir dos anos 1970, com o julgamento de Adolf Eichmann em Israel e a série de TV Holocausto aumentando a consciência pública, muitos sobreviventes começaram a falar mais abertamente. Projetos de história oral como o da Fundação Shoah de Steven Spielberg eventualmente registraram dezenas de milhares de testemunhos de sobreviventes, criando um arquivo inestimável de experiências em primeira mão. A questão da justiça permanece complexa. Dos milhões envolvidos na perpetração do Holocausto, apenas uma pequena fração enfrentou julgamento após a guerra. Os julgamentos de Nuremberg processaram apenas 24 líderes nazistas de alto escalão, dos quais 12 receberam sentenças de morte. Julgamentos subsequentes visaram oficiais da SS, guardas de campos e membros das unidades Einsatzgruppen, mas muitos perpetradores nunca enfrentaram justiça. A Alemanha Ocidental do pós-guerra lutou com sua abordagem aos criminosos nazistas, frequentemente permitindo que ex-membros do partido mantivessem posições no judiciário, educação e serviço civil. Perpetradores notórios como Josef Mengele, Alois Brunner e muitos outros escaparam para a América do Sul e o Oriente Médio, alguns vivendo abertamente por décadas. Mesmo quando capturados, muitos receberam sentenças notavelmente leves dado a enormidade de seus crimes.
O argumento de obedecer ordens, Befehlsnotstand, foi rejeitado nos julgamentos de Nuremberg, mas frequentemente aceito em tribunais alemães posteriores, levando a sentenças mais brandas. O historiador Daniel Goldhagen argumentou que este padrão reflete uma relutância entre alemães do pós-guerra em confrontar a extensão total do envolvimento popular no Holocausto, preferindo ver o genocídio como obra de um pequeno grupo de fanáticos nazistas em vez de algo que requeria cumplicidade generalizada. A Alemanha como nação eventualmente assumiu responsabilidade significativa por seu passado. O termo Vergangenheitsbewältigung, confrontar o passado, descreve o processo contínuo pelo qual os alemães reconhecem e lidam com os crimes da era nazista. O país pagou mais de 89 bilhões de dólares em reparações a sobreviventes e ao Estado de Israel, estabeleceu leis rigorosas contra a negação do Holocausto e símbolos nazistas, e fez educação sobre o Holocausto obrigatória nas escolas. Memoriais como o Memorial aos Judeus Assassinados da Europa em Berlim fazem parte da paisagem pública alemã. Este processo não foi linear nem sem contestação. Nos anos 1950-60, muitos alemães preferiam virar a página e focar na reconstrução. Na década de 1980, a Historikerstreit, disputa dos historiadores, viu acadêmicos conservadores tentando normalizar o passado alemão, argumentando que o Holocausto não era singularmente horrível comparado a outros genocídios como os gulags soviéticos. Nos anos recentes, o crescimento da extrema-direita na Alemanha e em outros lugares levantou novos desafios para a memória do Holocausto. O impacto na identidade e teologia judaicas foi profundo. Alguns teólogos, como Emil Fackenheim, sugeriram que após Auschwitz, judeus tinham uma obrigação de sobreviver como judeus, para negar a Hitler uma vitória póstuma. Outros, como Richard Rubinstein, questionaram a própria ideia de um Deus todo-poderoso e benevolente que permitiria tal sofrimento. Elie Wiesel falou sobre uma teologia do protesto, onde questionar Deus torna-se um ato de fé autêntica. Para muitos judeus seculares, o Holocausto reforçou a necessidade de um Estado judeu independente que pudesse servir como refúgio e defensor. O slogan Nunca Mais reflete uma determinação de que judeus nunca mais estariam totalmente à mercê de outros por sua segurança. Isso não significa que todos os judeus apoiem todas as políticas de Israel, mas para muitos, o Holocausto demonstrou as consequências potencialmente catastróficas de impotência política. A memória do Holocausto tornou-se institucionalizada globalmente em museus, memoriais e programas educacionais. O Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos em Washington, D.C., Yad Vashem em Jerusalém, a Casa de Anne Frank em Amsterdã, e centenas de outros locais preservam artefatos, testemunhos e a história deste período. Mais de 70 países observam dias oficiais de lembrança do Holocausto, geralmente em 27 de janeiro, aniversário da libertação de Auschwitz, ou datas de significado nacional. Ainda assim, pesquisas revelam lacunas alarmantes no conhecimento público. Uma pesquisa de 2018 da Conferência Ongevi Material Claims Against Germany descobriu que 41% dos americanos e 66% dos millennials não sabiam o que era Auschwitz, e 31% acreditavam que menos de 2 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. A figura real é cerca de 6 milhões. Na Áustria, França e outros países europeus, pesquisas revelaram padrões similares de ignorância, especialmente entre gerações mais jovens. A negação e distorção do Holocausto persistem como problemas sérios. Negacionistas como David Irving, Ernest Zundel e Robert Faurisson publicaram trabalhos alegando que o Holocausto foi exagerado ou completamente fabricado, apesar da esmagadora evidência histórica. A internet facilitou a disseminação de tais visões, com sites negacionistas florescendo em jurisdições com leis de liberdade de expressão mais permissivas. Formas mais sutis de distorção incluem relativização, comparar o Holocausto com outros eventos históricos para minimizar sua singularidade, universalização, dissolver seu caráter específico como um genocídio contra judeus ao enfatizar apenas as lições universais, e instrumentalização. Usar o Holocausto seletivamente para promover agendas políticas contemporâneas. O Holocausto permanece um ponto de referência histórico e moral crucial. Ele transformou o entendimento de direitos humanos, lei internacional e responsabilidade coletiva. Estabeleceu um padrão contra o qual outras atrocidades em massa são medidas e contra o qual a comunidade internacional é julgada em suas respostas a crises humanitárias. O imperativo Nunca Mais tornou-se um chamado para vigilância contra a intolerância e uma demanda por intervenção precoce quando sinais de perseguição em massa emergem. Contudo, a persistência do genocídio após o Holocausto, em Camboja, Ruanda, Bósnia, Darfur, contra os yazidis pelo ISIS, entre outros, levanta questões dolorosas sobre se as lições foram realmente aprendidas. Porque, apesar do testemunho unânime de Nunca Mais,
genocídios continuam a ocorrer com intervenção internacional mínima ou tardia? Esta questão continua a desafiar acadêmicos, formuladores de políticas e qualquer pessoa preocupada com direitos humanos. À medida que o número de sobreviventes e testemunhas oculares diminui, novas abordagens para preservar e transmitir a memória do Holocausto estão sendo desenvolvidas. A USC Shoah Foundation criou testemunhas dimensionais, representações holográficas de sobreviventes que podem responder perguntas através de inteligência artificial. O Museu de Arte e História Judaica de Paris desenvolveu uma experiência de realidade virtual permitindo que visitantes experimentem aspectos do gueto de Varsóvia. O projeto #NeverAgain usa realidade aumentada para permitir visitas virtuais a campos de concentração. Estas tecnologias levantam questões sobre representação ética e o equilíbrio entre acessibilidade e sensacionalismo. Podem as tecnologias imersivas realmente transmitir a realidade complexa do Holocausto sem trivializá-la? Como o imperativo da memória pode ser traduzido para gerações digitalmente nativas que não têm conexão pessoal com os eventos? O antissemitismo contemporâneo, frequentemente misturado com negação ou distorção do Holocausto, apresenta desafios adicionais para educadores e defensores. Apesar, ou talvez parcialmente por causa, do Holocausto, o antissemitismo persiste em várias formas, desde extrema-direita e neonazista até variedades codificadas como antisionismo na esquerda e extremismo islâmico. Incidentes como o ataque à sinagoga Tree of Life em Pittsburgh em 2018, o pior ataque antissemita na história americana, o ataque ao Halle Synagogue na Alemanha em 2019, e inúmeros incidentes menores de vandalismo, assédio e discurso de ódio indicam que o antissemitismo continua sendo uma ameaça séria. Isto torna a educação sobre o Holocausto não apenas um exercício de memória histórica, mas uma ferramenta vital para combater preconceitos contemporâneos. A educação sobre o Holocausto enfrenta novos desafios em um clima polarizado politicamente. Em alguns países, governos nacionalistas, como na Hungria e Polônia, tentaram moldar a narrativa do Holocausto para minimizar a cumplicidade nativa e enfatizar esforços de resgate. Nestes contextos, historiadores e educadores frequentemente encontram pressão para adotar histórias patrióticas que possam contradizer o registro histórico. Nos Estados Unidos e outros lugares, o Holocausto às vezes se tornou um ponto de discórdia em debates sobre educação. Alguns conservadores expressaram preocupação de que a educação sobre o Holocausto é muito focada em vitimização ou usado para promover uma agenda política desperta. Alguns na esquerda criticaram o que veem como um foco desproporcional no sofrimento judeu comparado a outras atrocidades históricas perpetradas contra povos não europeus. Educadores devem navegar estas sensibilidades enquanto permanecem fiéis ao registro histórico. A singularidade do Holocausto é frequentemente debatida. Alguns acadêmicos e ativistas argumentam que ele representa um caso único na história, o único exemplo de um Estado moderno industrializado dedicando seus recursos completos à aniquilação sistemática de um grupo inteiro de pessoas, independente de considerações militares ou políticas práticas. Outros sugerem que, embora distintivo em escala e metodologia, o Holocausto compartilha características importantes com outros genocídios e deveria ser entendido como parte de um padrão mais amplo de violência extrema dirigida por Estados. Este debate tem implicações para como entendemos genocídios contemporâneos. Se o Holocausto é visto como absolutamente único, há o risco de definir genocídio tão estreitamente que outras atrocidades em massa não se qualificam para intervenção. Por outro lado, diluir sua especificidade histórica pode minar a compreensão do antissemitismo particular que o alimentou. A literatura e arte do Holocausto evoluíram ao longo das décadas. Sobreviventes como Primo Levi, Elie Wiesel e Heinrich Kertész escreveram memórias poderosas baseadas em experiência direta. A segunda geração, filhos de sobreviventes como Art Siegelman, cujo graphic novel Maus ganhou o prêmio Pulitzer, e escritores como Nicole Krauss e Jonathan Safran Foer, exploraram o legado do trauma e memória. Mais recentemente, romancistas sem conexão pessoal direta, como John Boyne, O Menino do Pijama Listrado, e Anthony Doerr, Toda Luz que Não Podemos Ver, abordaram o tema, gerando debate sobre quem tem o direito de contar estas histórias e como. Em filme, representações variaram da documentação crua de Night and Fog, 1956, de Alan Resnais ao drama humano de A Lista de Schindler, 1993, de Steven Spielberg e o foco em experiências infantis em A Vida é Bela, 1997, de Roberto Benigni. Cada abordagem levanta questões sobre como representar eticamente eventos que muitos consideram fundamentalmente irrepresentáveis. O crítico cultural Theodor Adorno famosamente comentou que escrever poesia após Auschwitz é bárbaro, embora mais tarde tenha revisado esta posição. Sua preocupação central permanece válida.
Como pode arte ou literatura adequadamente responder a um evento que parece desafiar representação? No entanto, muitos sobreviventes e artistas argumentaram que precisamente porque o Holocausto representa um desafio tão profundo à compreensão humana, arte e literatura são ferramentas essenciais para tentar confrontá-lo. À medida que o tempo passa, novas perguntas emergem sobre a memória do Holocausto. Como pode esta história ser mantida viva e relevante sem sobreviventes vivos para testemunhar em primeira mão? Como diferentes nações e culturas podem encontrar formas significativas de lembrar eventos que ocorreram além das fronteiras e memória de muitos? Como novas gerações podem ser ensinadas a reconhecer sinais de aviso de intolerância em massa sem explorar indevidamente esta história trágica para pontos políticos contemporâneos? Uma perspectiva particularmente importante é como a memória do Holocausto é preservada em comunidades não ocidentais e não judaicas. Em países como China, Japão e nações africanas, onde o Holocausto pode parecer distante da experiência histórica local, educadores enfrentam desafios únicos em tornar estes eventos relevantes para estudantes. Abordagens interculturais que conectam o Holocausto a contextos locais de discriminação e violência podem ser eficazes, embora devam ser cuidadosas para não diluir sua especificidade histórica. Os artefatos do Holocausto levantam questões éticas complexas. Milhões de itens pessoais, óculos, malas, sapatos, cabelo humano, foram coletados dos que foram assassinados. Estes objetos agora são exibidos em museus ao redor do mundo. Enquanto tais exibições podem ser poderosamente evocativas, também levantam questões sobre dignidade e respeito pelos mortos. Como podem museus mostrar estes artefatos de maneiras que informem sem explorar? Como deveriam ser tratados objetos que, em qualquer outro contexto, seriam considerados restos humanos sagrados? Fotografias do Holocausto apresentam dilemas semelhantes. As imagens icônicas, corpos empilhados em Bergen-Belsen, crianças com mãos levantadas no gueto de Varsóvia, prisioneiros emaciados em beliches, têm poder inegável de testemunho. No entanto, seu uso repetido arrisca dessensibilizar espectadores ou transformar vítimas individuais em representações genéricas de sofrimento. Educadores e curadores lutam para encontrar o equilíbrio entre mostrar a terrível realidade e respeitar a dignidade das vítimas retratadas. Os próprios locais do Holocausto, campos, guetos, locais de massacre, enfrentam desafios de preservação e interpretação. Auschwitz-Birkenau, agora um museu e memorial, recebe mais de 2 milhões de visitantes anualmente, levantando questões sobre turismo de massa em locais de atrocidade. Outros campos como Belzec, onde quase todos os 500 mil judeus enviados lá foram mortos imediatamente na chegada, com apenas aproximadamente 7 sobreviventes conhecidos, permaneceram relativamente negligenciados até recentemente, em parte porque quase nada visível resta. Locais de massacre como Babi Yar perto de Kiev, onde mais de 33 mil judeus foram mortos em 2 dias, têm seus próprios desafios. Por anos, o sítio carecia de reconhecimento apropriado, com autoridades soviéticas relutantes em reconhecer o caráter especificamente antijudaico do massacre. Mesmo agora, tensões persistem sobre como lembrar a diversidade de vítimas, incluindo Roma, prisioneiros de guerra soviéticos e pacientes psiquiátricos, sem diminuir o fato de que a grande maioria das vítimas eram judias. O turismo em locais do Holocausto levanta outras questões. É apropriado tirar selfies em Auschwitz? Como deveriam visitantes se comportar em locais onde atrocidades em massa ocorreram? Como guias de turismo e materiais interpretativos podem informar sem sensacionalizar? Como locais podem balancear as necessidades de visitantes atuais com respeito pelos que sofreram e morreram lá? A educação sobre o Holocausto toma diferentes formas ao redor do mundo. Israel integra o estudo da Shoah, termo hebraico para Holocausto, ao currículo nacional, incluindo visitas de estudantes a Yad Vashem e, frequentemente, viagens educacionais à Polônia para visitar campos. A Alemanha requer estudos abrangentes do período nazista, com visitas a memoriais e locais históricos frequentemente incluídas. Os Estados Unidos variam por estado, com alguns requerendo educação sobre o Holocausto e outros deixando a decisão para distritos escolares locais. Abordagens pedagógicas também variam. Alguns educadores enfatizam conhecimento histórico factual, enquanto outros focam nas lições morais e éticas. Alguns usam a história individual como ponto de entrada para entender o quadro maior, enquanto outros começam com contexto histórico amplo. A maioria dos especialistas em educação sobre o Holocausto agora advoga uma abordagem equilibrada que combina conhecimento histórico rigoroso com reflexão ética e conexões com questões contemporâneas de preconceito e direitos humanos. A relevância contemporânea do Holocausto permanece forte.
Quando políticos usam retórica desumanizante sobre grupos minoritários, quando refugiados são demonizados, quando teorias conspiratórias sobre grupos étnicos ou religiosos ganham tração, comparações com a era nazista inevitavelmente surgem. Embora algumas comparações possam ser hiperbólicas, a história do Holocausto oferece de fato um repertório de sinais de alerta que merecem atenção séria. O papel das corporações no Holocausto ganhou maior escrutínio nas décadas recentes. Empresas como IBM, cujas máquinas tabuladoras facilitaram o rastreamento e deportação de judeus, Volkswagen, que usou trabalho forçado de campos de concentração, Deutsche Bank, que financiou a construção de Auschwitz e lucrou com ouro roubado de vítimas, e muitas outras enfrentaram responsabilização legal e moral por suas ações. Este escrutínio levantou questões mais amplas sobre responsabilidade corporativa em contextos de violações de direitos humanos. Algumas empresas aceitaram responsabilidade e fizeram esforços para confrontar seu passado. A IG Farben, o gigante químico que produziu o Zyklon B usado nas câmaras de gás, foi dissolvida após a guerra, com suas empresas sucessoras, incluindo Bayer e BASF, contribuindo para um fundo de compensação de 1,7 bilhão de marcos para antigos trabalhadores forçados. Outras corporações documentaram sua história durante o período nazista e estabeleceram programas educacionais e memoriais. A questão da propriedade. A questão da propriedade saqueada permanece complexa e muitas vezes não resolvida. A arte saqueada de colecionadores judeus pelos nazistas continua aparecendo em museus e coleções privadas, levando a disputas legais sobre restituição. Contas bancárias não reivindicadas, especialmente na Suíça, levaram a litígios prolongados, culminando em um acordo de 1,25 bilhão de dólares em 1998. Apólices de seguro não pagas, propriedades confiscadas e inúmeros outros ativos nunca foram totalmente contabilizados ou restituídos. As comunidades judaicas da Europa nunca se recuperaram completamente. Antes da Segunda Guerra Mundial, a Europa era o centro da vida e cultura judaicas, com 9,5 milhões de judeus. Hoje, menos de 1,5 milhão de judeus vivem na Europa. Cidades como Varsóvia, Vilnius e Tessalônica, que abrigavam comunidades judaicas vibrantes, hoje têm apenas um pequeno resíduo de sua população judaica anterior. A rica cultura Yiddish da Europa Oriental foi quase completamente destruída, com a maioria dos falantes nativos mortos no Holocausto. A perda cultural e intelectual é incalculável. Os nazistas não apenas mataram pessoas, eles tentaram apagar toda uma civilização. Bibliotecas e arquivos judaicos foram saqueados ou destruídos, sinagogas históricas queimadas, cemitérios profanados. Muitas tradições regionais distintas, dialetos, músicas e práticas culturais desapareceram sem deixar vestígios, exceto memórias fragmentadas de sobreviventes. O campo emergente de estudo sobre trauma intergeracional explora como os efeitos do Holocausto continuam a reverberar através de gerações subsequentes. Filhos e netos de sobreviventes frequentemente relatam padrões distintos de comportamento, incluindo hipervigilância contra ameaças percebidas, dificuldade com separação e perda, e sentido elevado de responsabilidade de honrar e proteger a família. Pesquisas recentes em epigenética até sugerem que traumas extremos podem causar alterações biológicas hereditárias, embora este campo permaneça controverso. O papel das mulheres durante o Holocausto recebeu atenção acadêmica crescente. Mulheres judias enfrentavam desafios específicos, incluindo vulnerabilidade à agressão sexual, o trauma de ver seus filhos assassinados ou separados delas, e, em muitos casos, a necessidade de assumir novos papéis como provedoras e protetoras quando homens foram levados primeiro. Mulheres muitas vezes mantinham redes sociais vitais nos guetos e campos, compartilhando comida, informação e apoio emocional que às vezes provava ser crucial para a sobrevivência. A experiência de pessoas LGBTQ+, durante o Holocausto permaneceu amplamente não documentada por décadas. Homens homossexuais, marcados com triângulos rosa, sofreram perseguição particularmente brutal nos campos, muitas vezes ostracizados até mesmo por outros prisioneiros. Lésbicas, para quem não havia categoria oficial de perseguição, frequentemente ficavam invisíveis ou eram classificadas como antissociais, triângulo preto. Reconhecimento e memorialização formais destas vítimas só começaram nos anos 1980, e muitos sobreviventes LGBTQ+ nunca receberam compensação ou reconhecimento por seu sofrimento. O modo como o Holocausto é lembrado varia significativamente entre países. Israel observa Yom HaShoah, Dia da Lembrança do Holocausto, quando sirenes soam por todo o país e as pessoas param onde estão para um momento de silêncio.
A Alemanha tem múltiplos dias comemorativos, incluindo o 27 de janeiro, aniversário da libertação de Auschwitz, e o 9 de novembro, aniversário da Kristallnacht. Nos Estados Unidos, dias de lembrança do Holocausto são observados em vários níveis governamentais, frequentemente com cerimônias de iluminação de velas e leituras de nomes das vítimas. A literatura de testemunho do Holocausto forma um corpo de trabalho crucialmente importante. Diários escritos durante os eventos, como os de Anne Frank em Amsterdã, Chen Kaplan no gueto de Varsóvia, e Etty Lezum, que voluntariamente acompanhou outros judeus a Auschwitz onde foi assassinada, oferecem insights contemporâneos inestimáveis. Memórias pós-guerra como as de Primo Levi, Elie Wiesel e Charlotte Delbo fornecem reflexões profundas sobre a experiência dos campos e suas consequências. Testemunhos gravados, incluindo os mais de 54 mil coletados pela USC Shoah Foundation, preservam as vozes dos sobreviventes para gerações futuras. Cada um destes testemunhos representa uma tentativa de colocar em palavras experiências que muitos consideravam indizíveis. Como Elie Wiesel escreveu, para o sobrevivente que escolhe testemunhar, sua tarefa não é transmitir a experiência do evento, o que permanece incomunicável, mas seu significado. O conceito de banalidade do mal, cunhado pela filósofa Hannah Arendt após assistir ao julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém, tornou-se uma lente influente através da qual entendemos a perpetração do Holocausto. Arendt argumentou que Eichmann não era um monstro sádico, mas um burocrata trivial que via seu papel na deportação de milhões para a morte como simplesmente um dever administrativo a ser executado eficientemente. Esta visão ressoa com a observação de Primo Levi de que monstros existem, mas são muito poucos para serem realmente perigosos. Mais perigosos são os homens comuns. Este entendimento contradizia narrativas anteriores que retratavam nazistas como demônios sádicos operando fora dos limites da humanidade normal. Em vez disso, sugeria que pessoas comuns, sob certas condições, poderiam participar de atrocidades extraordinárias, uma percepção profundamente inquietante com implicações duradouras para como entendemos a moralidade humana e responsabilidade pessoal. Os famosos experimentos de Stanley Milgram sobre obediência à autoridade, iniciados em 1961 parcialmente em resposta ao julgamento de Eichmann, pareciam validar esta visão. Eles demonstraram que pessoas comuns poderiam ser facilmente persuadidas a infligir, o que acreditavam ser, choques elétricos dolorosos em outros quando instruídas por uma figura de autoridade. Mais tarde, o experimento da prisão de Stanford de Philip Zimbardo mostrou como rapidamente pessoas comuns poderiam adotar papéis abusivos quando colocadas em ambientes que normalizavam tais comportamentos. No entanto, pesquisas históricas mais recentes complexificaram a teoria da banalidade do mal. Estudos de perpetradores como Christopher Brown em Homens Comuns e Daniel Goldage em Os Carrascos Voluntários de Hitler sugerem que enquanto estruturas burocráticas e pressão social certamente desempenharam papéis, muitos perpetradores também tinham motivações ideológicas ou demonstravam iniciativa e até mesmo entusiasmo que ia além do mero cumprimento de ordens. Os Sonderkommandos, prisioneiros judeus forçados a trabalhar nas câmaras de gás e crematórios, enfrentaram dilemas morais indescritíveis. Estes prisioneiros tinham a terrível tarefa de guiar companheiros judeus para as câmaras de gás, frequentemente sem revelar seu destino para prevenir pânico, remover os corpos, extrair dentes de ouro e operar os fornos crematórios. Em troca, recebiam rações melhores e condições de vida ligeiramente melhoradas, mas apenas temporariamente, já que a maioria dos Sonderkommandos era periodicamente assassinada e substituída para eliminar testemunhas. Os Sonderkommandos representam um dos aspectos mais angustiantes do sistema nazista, forçar as vítimas a participar de sua própria destruição. Como Primo Levi escreveu, os nazistas tentaram transferir para outros, especificamente para as vítimas, o fardo da culpa, para que eles fossem privados até mesmo da consolação da inocência. No entanto, muitos Sonderkommandos também arriscaram suas vidas para documentar o que testemunharam, enterrando escritos e até fotografias secretamente tiradas para preservar evidência dos crimes nazistas. Em Auschwitz-Birkenau, os Sonderkommandos inclusive organizaram uma revolta em outubro de 1944, destruindo um crematório antes de serem derrotados. A reconciliação com perpetradores permanece uma questão profundamente pessoal para sobreviventes. Alguns, como Simon Wiesenthal, dedicaram suas vidas a trazer nazistas à justiça. Outros, como Eva Mosis-Kor, que sobreviveu aos experimentos de gêmeos de Mengele, optaram por estender perdão como um ato de liberação pessoal. Muitos, no entanto, mantêm que algumas ações estão além do perdão, não por sede de vingança, mas porque verdadeira reconciliação requer reconhecimento e remorso autêntico, algo que muitos perpetradores nunca demonstraram. O conceito de espectadores, bystanders, tornou-se central para entender o Holocausto.
Enquanto a maioria das pessoas não eram nem perpetradores ativos nem vítimas, seu silêncio e inação permitiram que o genocídio ocorresse. Como escreveu Elie Wiesel, o que me atormenta não é o grito de quem era mau, mas o silêncio dos bons. As respostas dos espectadores variavam amplamente. Muitos alemães comuns sabiam pelo menos parcialmente sobre a perseguição de judeus, mas escolheram não ver ou racionalizar sua inação. Alguns aproveitaram oportunidades para adquirir propriedades judaicas arianizadas ou ocupar posições anteriormente ocupadas por judeus. Um número menor arriscou suas vidas para ajudar, escondendo judeus ou ajudando-os a escapar, como o diplomata japonês Shunni Sugihara, que emitiu vistos de trânsito para milhares de judeus, ou Irena Sendler, que contrabandeou aproximadamente 2.500 crianças para fora do gueto de Varsóvia. A questão dos espectadores se estende à comunidade internacional. O fracasso dos aliados em bombardear Auschwitz, apesar de bombardear alvos industriais próximos, a recusa dos Estados Unidos e outros países em aceitar mais refugiados judeus, e a falta de prioridade dada ao resgate de judeus durante operações militares permanecem pontos de controvérsia histórica. Estas falhas levaram a um reconhecimento pós-guerra de que prevenir genocídio requer não apenas lidar com perpetradores, mas também superar a indiferença e inação de espectadores. A Conferência de Evian de 1938, convocada pelo presidente americano Franklin D. Roosevelt para discutir a crise de refugiados causada pela perseguição nazista, tornou-se emblemática desta falha global. Dos 32 países presentes, quase nenhum concordou em aumentar suas cotas de imigração para judeus alemães e austríacos. O delegado australiano resumiu a atitude prevalecente: como não temos um problema racial, não desejamos importar um. Hitler interpretou corretamente esta resposta como sinal de que o mundo não se importava com o destino dos judeus, supostamente comentando após a conferência: ninguém os quer. A digitalização da memória do Holocausto está se expandindo rapidamente. Além dos hologramas de sobreviventes e experiências de realidade virtual mencionados anteriormente, arquivos digitais agora tornaram milhões de documentos e fotografias acessíveis online. Projetos de mapeamento digital reconstruíram guetos e campos. Aplicativos de smartphone permitem visitas autoguiadas a locais históricos. Mídias sociais oferecem novas plataformas para educação sobre o Holocausto, embora também facilitem a disseminação de desinformação e negação. Este crescente ecossistema digital da memória do Holocausto reflete tanto oportunidades quanto desafios. Por um lado, ferramentas digitais podem tornar essa história mais acessível e engajante, especialmente para gerações mais jovens. Por outro lado, o ambiente digital frequentemente favorece conteúdo simplificado, descontextualizado e emocional sobre análise histórica rigorosa. Encontrar o equilíbrio correto entre engajamento e precisão histórica permanece um desafio significativo. A relevância contemporânea do Holocausto se estende a debates sobre refúgio e asilo. A crise de refugiados da Síria e outras zonas de conflito recentes levou a comparações com a situação de refugiados judeus nos anos 1930-40. Embora cada crise de refugiados tenha suas próprias características distintas, lições do fracasso da comunidade internacional em salvar judeus fugindo da perseguição nazista continuam a informar debates éticos e políticos sobre responsabilidades para com pessoas deslocadas. A questão de quanto conhecimento sobre o Holocausto efetivamente previne preconceito e ódio permanece complexa. Pesquisas mostram resultados mistos. Alguns estudos indicam que educação bem projetada sobre o Holocausto pode aumentar empatia e reduzir preconceitos. Outros sugerem que seu impacto pode ser limitado ou temporário sem abordar questões sistêmicas subjacentes. O aumento de antissemitismo, xenofobia e extremismo de direita em alguns países com educação obrigatória sobre o Holocausto levanta questões sobre como esse ensino pode ser mais efetivo na promoção de tolerância e prevenção de ódio. A metodologia para estudar o Holocausto continua evoluindo. Inicialmente, muito trabalho histórico baseava-se em documentos nazistas capturados, criando uma perspectiva de cima para baixo focada em decisões de elite e processos burocráticos. Desde os anos 1970 e 80, mais atenção tem sido dada a histórias de baixo para cima enfocando experiências de vítimas, usando diários, memórias e testemunhos orais. Recentemente, abordagens regionais e comparativas receberam mais atenção, examinando como a perseguição variava por localidade e explorando conexões com outros genocídios. Novas fontes continuam a emergir. Em 2011, o arquivo de Bed Aroussen da Cruz Vermelha Internacional, contendo aproximadamente 30 milhões de documentos relacionados a vítimas do nazismo, foi totalmente aberto a pesquisadores.
Em 2017, documentos do Vaticano do Pontificado de Pio XII começaram a ser digitalizados e disponibilizados para pesquisa, embora sua liberação completa permaneça pendente. Arquivos anteriormente inacessíveis na Europa Oriental foram abertos após a queda do comunismo. Estas novas fontes continuam aprofundando nossa compreensão, às vezes, desafiando narrativas estabelecidas. O impacto econômico do Holocausto é frequentemente subestimado. Além da perda incalculável de vidas, os nazistas empreenderam o que pode ser descrito como o maior roubo organizado da história. O valor total da propriedade saqueada de judeus europeus é estimado em dezenas de bilhões em valores atuais. Isto incluía não apenas joias, arte e contas bancárias, mas também pensões e seguros de vida que nunca foram pagos, negócios forçados a vender a preços muito abaixo do valor de mercado, propriedades confiscadas e o valor do trabalho forçado extraído em guetos e campos. O Holocausto também teve custo econômico de longo prazo para países afetados. Judeus constituíam porções significativas das classes profissionais, empresariais e educadas em muitos países europeus. Seu extermínio representou uma perda maciça de capital humano cujos efeitos podem ser traçados em décadas de desenvolvimento econômico subsequente. Uma pergunta frequente é: por que os judeus não resistiram? Esta pergunta, embora compreensível, frequentemente reflete mal-entendido sobre as realidades do Holocausto. Na verdade, judeus resistiram de muitas maneiras, desde resistência armada, como os levantes do gueto e rebeliões do campo mencionados anteriormente, até formas menos visíveis de resistência. Esta resistência espiritual incluía manter práticas religiosas proibidas, criar escolas clandestinas para crianças, documentar eventos, como o arquivo Ringelblum no gueto de Varsóvia, e simplesmente tentar manter dignidade e humanidade em condições desenhadas para negá-las. Como notou a historiadora Nechama Tech, para pessoas marcadas para aniquilação, tentando sobreviver contra todas as probabilidades, a própria sobrevivência era uma forma de resistência. Além disso, condições para resistência armada bem-sucedida eram excepcionalmente desfavoráveis. Judeus frequentemente não tinham acesso a armas, treinamento militar ou bases seguras para operações de resistência. Estavam fisicamente enfraquecidos por fome forçada e trabalho extenuante. A política nazista de punição coletiva, matando dezenas ou centenas de reféns por cada ato de resistência, tornava o cálculo moral da resistência extremamente difícil. Apesar destas condições quase impossíveis, exemplos notáveis de resistência armada ainda ocorreram. A questão da culpa coletiva alemã foi intensamente debatida no pós-guerra. Alguns, como o filósofo Karl Jaspers, rejeitaram a noção de culpa coletiva, argumentando que culpa moral é sempre individual, embora reconhecendo uma responsabilidade coletiva política. Outros, como o ensaísta Daniel Goldhagen, argumentaram por um alto nível de cumplicidade generalizada entre alemães comuns, sugerindo um forte antissemitismo eliminacionista arraigado na cultura alemã. Para a geração alemã pós-guerra, às vezes chamada de segunda geração, a luta com o legado nazista de seus pais e avós foi particularmente angustiante. Obras como Luftdrehen und Literatur, Guerra Aérea e Literatura, de W.G. Sebald e o filme O Leitor exploraram os complexos legados psicológicos e morais para filhos de perpetradores e bystanders. A questão do que é apropriado para a ficção do Holocausto continua controversa. Podem romances ou filmes representar adequadamente eventos que muitos consideram fundamentalmente irrepresentáveis? O historiador do Holocausto Ieda Bauer sugeriu que você não pode, e não deve, tentar imaginar o inimaginável, mas você deve contar às pessoas que é inimaginável. No entanto, outros argumentam que, precisamente porque o Holocausto desafia a compreensão direta, a arte e ficção podem ser ferramentas vitais para aproximar o público à sua realidade emocional e moral. Um aspecto pouco explorado do Holocausto é a experiência das crianças que sobreviveram escondidas. Estima-se que cerca de 10.000 a 12.000 crianças judaicas sobreviveram escondidas com famílias não judias, em conventos, orfanatos, ou fisicamente escondidas em porões, sótãos e outros espaços confinados. Estas crianças frequentemente viviam sob identidades falsas, proibidas de revelar sua verdadeira identidade ou praticar qualquer aspecto de judaísmo, e em constante medo de descoberta. Para estas crianças escondidas, o fim da guerra trazia as dificuldades únicas. Muitas haviam esquecido suas identidades originais ou tornado-se ligadas às famílias que as abrigavam. Algumas foram batizadas e criadas como cristãs. Aquelas cujos pais sobreviveram enfrentavam o trauma de separação de seus cuidadores temporários. Aquelas cujos pais haviam sido assassinados, a vasta maioria, enfrentavam batalhas de custódia ou vida em orfanatos.
Seu senso de identidade, religiosa, cultural e pessoal, frequentemente permanecia complicado por toda a vida. O status das crianças nascidas de agressões sexuais durante o Holocausto permanece um tópico particularmente sensível. Embora estupro não fosse política oficial nazista, de fato, relações sexuais entre arianos e judeus eram proibidas pelas leis de Nuremberg, ocorria em contextos de poder extremamente desiguais, em guetos, campos, esconderijos, e até em famílias arianizadas onde pessoas escondidas estavam à mercê de seus protetores. Crianças resultantes destas agressões enfrentavam problemas complexos de identidade e frequentemente profundo silêncio sobre suas origens. A experiência das vítimas esquecidas do Holocausto recebeu mais atenção em anos recentes. Roma e Sinti, que perderam proporções semelhantes de sua população europeia como judeus, careciam de apoio institucional para preservar sua história e buscar reconhecimento. Na Alemanha, sobreviventes Roma só receberam reparações significativas na década de 1980. Monumentos às vítimas Roma do Holocausto em Berlim e outros lugares só foram estabelecidos nas últimas décadas. O termo porasmos, a devoração, ou samudaripen, assassinato em massa, usado por Roma para seu genocídio permanece muito menos conhecido que Holocausto ou Shoah. Similarmente, prisioneiros soviéticos de guerra, que morreram aos milhões sob custódia alemã em condições deliberadamente letais, homens homossexuais, vítimas do programa de eutanásia T4, e outros grupos targetados só recentemente começaram a receber reconhecimento mais completo como vítimas do genocídio nazista. A Lei Internacional de Genocídio emergiu diretamente do Holocausto. Rafael Lemkin, um advogado judeu polonês que perdeu 49 membros de sua família no Holocausto, cunhou o termo genocídio em 1944, combinando a palavra grega genos, raça ou tribo, com o sufixo latino cide, matar. Seu trabalho incansável levou à adoção da Convenção do Genocídio da ONU em 1948, definindo genocídio como atos cometidos com intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Esta definição, embora revolucionária, também mostrou limitações em sua aplicação prática. Não inclui grupos políticos, uma omissão deliberada para garantir ratificação soviética. Seu foco e intenção criou altos padrões probatórios. E a frase no todo ou em parte deixou ambiguidade sobre que parte de um grupo deve ser targetada para constituir genocídio. Estas ambiguidades contribuíram para a relutância internacional em classificar atrocidades subsequentes como genocídio em tempo real, evitando assim a obrigação legal de intervir sob a Convenção. A interseção do Holocausto com outras atrocidades nazistas também merece consideração. Durante o mesmo período, a Alemanha nazista conduziu uma guerra de aniquilação no leste que resultou em aproximadamente 27 milhões de mortes soviéticas, civis e militares. Em territórios ocupados como Polônia e partes da União Soviética, os nazistas implementaram políticas destinadas a destruir as culturas nacionais. Embora distintos do Holocausto em intenção e implementação, estes crimes estavam conectados à mesma ideologia racial que visava judeus. De fato, a guerra de aniquilação no leste facilitou logisticamente o Holocausto, criando condições onde assassinato em massa poderia ocorrer longe dos olhos da maioria dos alemães. Um entendimento completo do Holocausto requer reconhecimento destas interconexões, mesmo enquanto mantém clara a especificidade do genocídio antijudaico. O legado dos justos entre as nações, não judeus que arriscaram suas vidas para salvar judeus, permanece uma luz crucial em meio à escuridão do Holocausto. Yad Vashem, o memorial oficial de Israel para as vítimas do Holocausto, honrou mais de 27 mil indivíduos de mais de 50 países que tomaram tais riscos extraordinários. Suas histórias são particularmente valiosas por demonstrarem que escolha moral permanecia possível mesmo sob circunstâncias mais extremas. A questão de por que alguns escolheram ajudar enquanto tantos outros permaneceram bastanders tem sido extensivamente estudada. A pesquisa sugere que religião, classe, educação ou afiliação política não eram preditores confiáveis de comportamento de resgate. Em vez disso, traços como forte identidade moral independente, histórico de ajudar outros, e redes sociais que normalizavam resistência pareciam mais significativos. Como observou a historiadora Eva Fogelman, muitos salvadores não se viam como heróis extraordinários, mas pessoas que fizeram o que consideravam a única escolha moral possível. O que mais eu poderia ter feito? O legado do Holocausto para sobreviventes individuais é tão variado quanto os próprios sobreviventes. Embora o trauma tenha moldado muitas vidas de maneiras profundas, narrativas que retratam sobreviventes apenas como vítimas danificadas falham em reconhecer sua notável resiliência e reintegração.
Após a libertação, sobreviventes refizeram vidas, construíram famílias e carreiras, e frequentemente contribuíram significativamente para suas comunidades adotivas. Muitos descrevem determinação consciente de construir vidas significativas precisamente porque tantos outros foram negados essa oportunidade. À medida que a geração de sobreviventes diminui, novas questões de memória emergem. Como a história do Holocausto será transmitida quando não houver mais testemunhas vivas? Como novas tecnologias podem preservar testemunhos enquanto respeitam sua integridade? Como educadores podem superar a crescente distância temporal para garantir que o Holocausto permaneça relevante para gerações futuras? Como sociedades podem manter vigilância contra antissemitismo e outras formas de ódio sem instrumentalizar o Holocausto para agendas políticas contemporâneas? Estas perguntas não têm resposta simples, mas a contínua evolução da memória, educação e estudo do Holocausto sugere que seu significado permanecerá vital mesmo à medida que suas formas de comemoração mudam. Como observou Elie Wiesel, para o morto e os vivos, devemos testemunhar, não transmitir uma experiência e atraí-la. O Holocausto permanece singular na história não apenas por sua escala, mas pela extensão em que um Estado moderno, tecnologicamente avançado, dedicou seus recursos para o extermínio sistemático de um povo inteiro como um fim em si mesmo, independente de considerações estratégicas ou econômicas. Ele representa um aviso sombrio das profundezas da crueldade humana possível quando o preconceito é deixado sem controle, quando sociedades abandonam normas democráticas e humanitárias, e quando bastanders permanecem silenciosos diante de injustiça. Ao mesmo tempo, histórias de resistência, resgate e sobrevivência demonstram a capacidade humana para coragem moral e resistência diante de forças devastadoras. O imperativo de lembrar o Holocausto não é apenas honrar os mortos, mas proteger os vivos trabalhando para um mundo onde nunca mais é mais que um slogan, é uma realidade vivida. E assim, enquanto nossa exploração do Holocausto chega ao fim, espero que esta jornada através de um dos capítulos mais sombrios da história humana não apenas o tenha ajudado a entender o que aconteceu, mas também o tenha convidado a refletir sobre a importância da vigilância moral em nosso próprio tempo. Agora, à medida que o sono se aproxima, deixe que estas reflexões o conduzam suavemente ao descanso, lembrando-se sempre das lições que a história tem para nos ensinar. A história do Holocausto, com seu silêncio que testemunhou horrores indizíveis, personifica tanto a capacidade humana para a crueldade inimaginável quanto para a coragem extraordinária. Ela permanece ao mesmo tempo uma terrível advertência e um chamado à ação, um lembrete de que nunca devemos permitir que o silêncio se torne cúmplice da injustiça. Com esses pensamentos, desejo-lhe um sono tranquilo, livre dos temores que assombraram aquela época tumultuada da história humana. À medida que você adormece, lembre-se que recordar o passado não é apenas um ato de memória, mas um compromisso com o futuro. Que seus sonhos sejam pacíficos, protegidos pelo conhecimento de que ao manter viva a memória daqueles que pereceram no Holocausto, contribuímos, cada um à sua maneira, para um mundo onde tais horrores nunca mais possam ocorrer.